quando a gente fala de implantes, que isso realmente é um problema muito grande. Como é que você vai limpar essa superfície do implante? Isso aqui é exatamente dessa monografia, onde os autores, inclusive, indicam a utilização de aparelhos de ultrassom para que você tenha a capacidade de limpar. Quando você fala em tratamento de mucosite e periimplantite, tá? Então você tem situações, muitas vezes, que você tem que limpar a área da cerâmica, tem que limpar a superfície lisa do implante, tem que limpar a superfície rugosa do implante e, muitas vezes, a bolsa periimplantar, que você tem que descontaminar essa área em função dos patógenos que causaram, evidentemente, todas essas lesões. Sim. Quando você trabalha com instrumentação ultrassônica, certo? Esse trabalho que foi publicado em 2016, eu achei extremamente interessante, é um trabalho dentro da área de pesquisa que mostra que, muitas vezes, o fenômeno que ocorre, que é a cavitação, que é super importante, inclusive, para o controle da microbiota, principalmente da parte de placa subgengival, necessariamente ele não precisa tocar no objeto. Então, se você acionar o aparelho de ultrassom sem muitas vezes tocar, o efeito, todos aqueles fenômenos físicos, principalmente a cavitação, ocorre e você passa a ter um controle dos agentes causal, principalmente no caso de doenças periimplantares. Então, isso é extremamente importante. Mas mesmo que você tenha que tocar na área, muitas vezes você tem um sulco periimplantar muito grande, você tem aqui 4, 5 milímetros de sulco periimplantar que precisa ser limpo. Você não consegue limpar a não ser com essas pontas de ultrassom, porque aqueles instrumentos, aquelas curetas de plástico, elas são muito pouco efetivas, além de causar um traumatismo muito grande na área. Tá? São mais grossas também, não são, professor Márcio? São muito grossas e não têm acesso a essa área, né? Outra situação clínica que mostrando numa área de implante, você limpando o sulco periimplantar, e aqui um caso clínico de bolsas periimplantares, onde a gente fez a medida de profundidade de sondagem, é uma terapia que a gente tem usado, a irrigação com clorexidina 1%, a limpeza do sulco periimplantar. Aqui a gente está medindo o sulco periimplantar e vendo se a gente conseguiu remover todas as rugosidades. Uma nova irrigação que a gente faz e você tem depois, 24 meses depois, o paciente em manutenção, onde houve uma diminuição sensível do sulco periimplantar, compatível com saúde e seguindo aquele princípio, possibilitando que o paciente tenha um alto índice de controle de placa. Então, essa é a forma que a gente tem utilizado para tratamento de mucosite e é um princípio extremamente importante você utilizar esses princípios, tanto da mesma maneira que você faz em periodontia, você trabalhar com isso na área de implantodontia, que é um pré-requisito importante se for feita uma indicação eventual de uma cirurgia de reconstrução nos casos de doenças mais avançadas de periimplantite. Aqui só mostrando um caso onde você tem aqui um sulco periimplantar muito grande, o paciente com abscesso nessa região, a prótese era uma prótese parafusada, que nós tivemos a oportunidade de remover, só mostrando para você a quantidade de cálculo que tinha nessa região e a limpeza que foi feita, inclusive com pontas de ultrassom, mostrando exatamente que risca muito pouco, tá? Por quê? Porque você está trabalhando de forma paralela, você não está fazendo forças excessivas, como a gente fazia com os instrumentos convencionais. E aqui, 2 casos interessantes, né? Um paciente que tinha um implante agulhado de um lado da boca, certo? Nossa. Há muitos anos, há mais de 25 anos, essa paciente tinha do lado direito dela um implante agulhado. E vocês observam aqui como a gente entra com essa ponta aqui, que normalmente quando ela vinha na manutenção, essa área a gente observava sangramento. Então, esse é um princípio que a gente tem, exatamente controlar
esse sangramento, e a gente utilizou aqui a P4 exatamente para limpar essa região, porque a paciente não queria, e nós achamos também que não havia necessidade nenhuma de você remover esse tipo de trabalho. Do outro lado da boca da paciente, ela tinha um implante mais moderno, mas com uma falha muito grande de adaptação, e aqui dá para vocês verem já o início de uma alteração no tecido ósseo, mostrando o quanto é importante que você tenha um controle do biofilme subgengival para que o paciente não tenha alterações que levem, evidentemente, a perdas e problemas mais sérios futuramente. Mesmo em procedimentos cirúrgicos periodontais, aqui um caso de um exemplo de uma cirurgia de tratamento de periimplantite, essa limpeza dessa área aqui é feita também com o uso de ultrassom. A gente utiliza isso como rotina. Lógico que existem outras medidas que a gente lança a mão, tá? Mas a gente faz normalmente esse tipo de procedimento com magnificações. A gente usa o ultrassom como a forma de você limpar essas roscas do implante, e que vocês estão vendo resultados depois de 8 meses, com ausência de indicadores clínicos de doença periodontal. Aqui em 2018, 4 anos depois, a formação de tecido já com uma resolução muito grande desse quadro de periimplantite. Aqui já era um tratamento cirúrgico. Se você considerar isso em termos de tratamento de mucosite, isso é super importante. Muitas vezes você tem um paciente onde você tem um sulco periimplantar muito grande, tá? A gente não vai discutir aí o planejamento, mas muitas vezes o caso aparece no consultório dessa forma. Essa área tem uma prótese colocada sobre implante muito subgengival. A única maneira que você tem de limpar efetivamente com mínimo traumatismo é utilizar de pontas flexíveis, inclusive, nós utilizamos aí a P4, a Sensitive, para você conseguir limpar a área. Isso é bastante comum acontecer, o paciente chega muitas vezes com sangramento, com exudato, numa área onde o implante foi colocado numa posição bastante inferior ali em esmalte-cimento dos dentes, tá? E você não tem outro jeito de limpar a não ser utilizando desses recursos terapêuticos que a gente está tentando mostrar para vocês, tá? Então, mostrando basicamente esse tipo de... Aqui um caso de periimplantite, mostrando num aumento bem maior, essa limpeza do sulco, ela foi feita sem anestesia, onde a gente está limpando o sulco periimplantar, tá? Vocês vão ver isso aqui em maiores aumentos, né? Mostrando aí realmente a utilização, como que a gente tem utilizado, nós estamos trabalhando praticamente com enroscas dos implantes, e o dano que a gente causa é mínimo nessas regiões, lembrando que já havia uma perda de inserção significativa nessa região, e essa é a forma que a gente tem de controlar a placa subgengival em áreas periimplantares. Em maior aumento, mostrando o filme aqui, mostrando exatamente a área e o mínimo traumatismo que a gente ocasiona na região, o que isso é extremamente importante. Aqui eu estou jogando um ar para mostrar para vocês a qualidade da limpeza que a gente consegue. É lógico que isso está favorecendo muito pelo uso de magnificações também, né? Então, esses princípios que a gente está procurando mostrar para vocês é que tem, lógico, aqui o caso clínico inicial e 60 dias depois, já sem bolsa, sem sangramento e sem supuração. E casos mais graves, como esse aqui, né? Um paciente que apareceu no consultório com esse quadro aqui de periimplantite. Há 10 anos atrás foi feito uma cirurgia com enxerto. Ele apareceu no consultório nessas condições, sem nenhuma terapia periodontal de manutenção. E quando nós instituímos exatamente essa terapia, aqui vocês estão vendo, essa paciente perdeu um único implante aqui.
Mas olha a qualidade do controle de placa, e isso tem auxiliado muito as terapias periodontal e periimplantar de suporte. Porque esse caso aqui, ele está estável depois de 7 anos que ela começou a tratar no consultório, e isso tem trazido, sem dúvida nenhuma, muita satisfação, porque se tirar esses implantes, não há como colocar mais. Não tem o que fazer. Então, esses são recursos, é aquilo que a própria academia americana chama, certo? Que são casos onde você controla a doença, certo? Você mantém uma estabilidade e, sem dúvida nenhuma, esse tipo de recurso de associações de instrumentação ultrassônicas com instrumentos manuais trouxe aí um arsenal melhor para a gente. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês. Eu agradeço muito o professor Capelli, tá? Muito obrigado aí para vocês e uma boa noite, tá? Então tá, gente. Boa noite, obrigado, professor Márcio. Mais uma vez. Um abraço. Tá? Um grande abraço para todos aí, viu? Tudo de bom. Tudo de bom para vocês, tá? Espero que todo mundo tenha aproveitado e depois compartilhem o link com os amigos, com quem vocês quiserem. Vai ser um prazer. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.